Hoje eu vou falar de um milagre que foi o tema do nosso ano de 2020. Eu liberei essa palavra em 2019, na última ceia de 2019, que foi o tema do nosso ano de 2020, quando estourou a pandemia. Na série de milagres, será esse milagre que eu vou tratar hoje. O milagre da multiplicação dos pães. Então eu queria muito que você comigo pudesse abrir o texto de João, capítulo de número 6. Nós vamos tratar sobre o milagre da multiplicação dos pães. Vamos rever coisas que já ouvimos. E isso eu chamo de conferência. Grite bem alto, conferência. Conferência é conferir o que já tenho dito. Rever coisas, pontuar coisas, alinhar coisas. Então me empreste seu coração, me empreste sua atenção, porque o Espírito de Deus quer falar. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Capítulo de número 6. Vocês perceberam que domingo eu estava 24 horas virado. Eu tive culto de manhã de batismo. Eu vinha de uma agenda. À noite eu ministrei. E vocês sabem que é membro da igreja, sabe que eu tenho dislexia. E um dislexo cansado, ele troca Jesus por Genésio. Eu pregando, depois eu fui assistir o que é ligado na terra e desligado no céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, recapitulando, isso aí não está escrito na Bíblia. Eu, na minha correria de falar, na dicção, então, o que é ligado na terra é ligado no céu. Não dá para desligar, não. Continua a mesma coisa. Não muda. Ô Jaque, lê aí, Jaqueline. Capítulo 6. Se você tivesse lido o último texto de domingo, tinha dado errado. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Pega a caneta, circula. Sinais. Estou com muita vontade hoje de viver esses sinais palpáveis aqui hoje. Eu sinto na minha alma que hoje pode ser a antessala do congresso. Sexta, sábado e domingo é o nosso congresso, mas hoje pode ser a antessala do que Deus tem reservado para nós. É o tipo da coisa assim, se domingo a mensagem pesou e Deus se manifestou, se você abrir o coração aonde a liberdade e o Espírito opera. Ok? Verso de número 2. Lê, Jaque. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Lembra da multidão? Sim ou não? A multidão só está atrás do quê? Sinais. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Circula a palavra, o nome, Filipe. Vai. Mas Jesus dizia isto para testá-lo. Circula, testá-lo. Às vezes Deus nos leva ao ambiente do teste. Não é o ambiente da tentação, porque Deus não é tentador. Tentador é o diabo. Deus nos leva ao ambiente do teste, porque Ele leva para nos provar, para aprovar. Vai. Porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Circula o verso 9 todinho na sua Bíblia. Circula o verso 9 na sua Bíblia. 10. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Pega a caneta, circula. Todos se assentem. Existem milagres que nós vivemos em pé. E existem milagres que nós vivemos sentados. Terça-feira não é dia de viver milagre em pé. Terça-feira nós vivemos milagre sentado.
Enquanto nos assentamos, Deus manifesta os seus milagres sobre nós. Vai. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços do... Pega a caneta, 12 cestos. Circula aí, 12 cestos. Vai. Dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram... Grite bem alto. Visto o milagre. Grite bem alto. Eu vou ver. Eu vou abraçar o milagre de Deus. Meu Deus. Vai, Jaque, vai. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Desocupe as mãos com a Bíblia, apoie na sua perna e levante as 2 mãos para o alto. Tanto no templo como na live, feche os 2 olhos. Pelo menos por 10 segundos. Só libere palavras de louvor. Se dentro do seu vernáculo for aleluia, aleluia. Se for glória, é glória. Se for louvor, é louvor. Se for santo, é santo. Se for te amo, eu te amo. Mas nesse momento, pelo menos por 10, já passaram 7. Você está dentro do prazo de adorar a Ele. Adoração não é moeda de troca. Adoração é reconhecimento. Você não está adorando para Ele fazer, você está adorando porque Ele já fez. Você não está adorando para a porta se abrir, você está adorando porque a porta já se abriu. As coisas não acontecem aqui primeiro na terra, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Eu sou abençoado nas regiões celestiais. Dentre os 35 milagres realizados por Cristo nos textos neotestamentários, de cunho cronológico, cada um deles tem uma manifestação e um detalhe importante. Mas penso que 2 se destacam: a ressurreição de Lázaro e a multiplicação dos pães. Esses 2 milagres são ensinados, verbalizados, instruídos, e todos nós temos o nosso coração tendencioso a entender esses milagres. Eu penso que, como estudante da Bíblia, professor de um texto bíblico, expositor da palavra de Deus, é o maior desafio falar sobre um assunto que todo mundo já falou, até eu mesmo: a multiplicação dos pães. Por isso que requer de nós uma atenção especial. Uma atenção especial. Rapaz, a fumaça quase que me acabou comigo agora. O capítulo de número 6. Ai, meu Deus do céu. A irmã disse bem assim outro dia para mim: o pastor é tão espontâneo. Só mesmo. Vamos aplaudir Jesus aí, irmão. Ai. Estenda a mão ali pro Becker aí, irmão. Estende a mão ali pro Becker, ele que soltou essa fumaça ali. Pai, em nome de Jesus, todo espírito da fumaça sai dele. Irmão do céu. O ministério de louvor agora gostaram, né? Vocês vão cantar com fumaça. Meu Deus do céu. O milagre da multiplicação acontece após uma notícia terrível. Grite bem alto: terrível. O capítulo de número 6 de Marcos vai dizer que essa multiplicação, 6:30, acontece após Jesus receber uma notícia. Qual é a notícia? A notícia é que João Batista, quem era profeta, filho de Zacarias com Isabel,
e primo de Jesus, a quem esse próprio Zacarias havia batizado Jesus no Jordão, após denunciar pecados de um sistema não só político, mas religioso, fora decapitado. Jesus recebeu essa notícia, e recebendo essa notícia, Jesus vai para um lugar deserto. É isso que Marcos 6,30, vamos lá comigo, abre o texto. Jesus vai para esse ambiente desértico para viver um momento de reflexão. Esse momento de reflexão é um momento onde Jesus quer viver algumas coisas importantes. Marcos 6,30. Os discípulos estão ali. Eles estão voltando de cruzadas de ensinamentos e curas. Uma das coisas que eu sempre fico maravilhado é que a vida cristã não é feita só de boas notícias. Tem dias que as más notícias vêm. E o que fazer? Jesus está cercado de uma má notícia e está assolapado por uma má notícia, só que o texto vai dizer que ele vai para um ambiente refazer-se. O capítulo 6, verso 30, e os apóstolos voltando da presença de Cristo, lhe relataram tudo quanto tinham feito e ensinado. 31, e lhes disse: venham, repousem um pouco à porte, a um lugar deserto. Isso porque não tinham tempo de comer, visto que eram muitos que iam e vinham. O que Jesus está dizendo? Dentro desse contexto de uma notícia ruim, Jesus consegue identificar o ativismo ministerial. Vou de novo. Dentro de uma notícia ruim, da decapitação da cabeça ou da cabeça de João Batista, Jesus consegue identificar que os seus discípulos ou apóstolos, o colégio apostólico está vivendo um ativismo ministerial. Eles estão ensinando, eles estão curando, eles estão pregando, mas eles não descansam mais. Eles não têm tempo para comer. Jesus decide ir na contramão do ativismo. Ao contrário do que alguns podem e realizam, Jesus disse: não é tempo de fazer, é tempo de sentar. Não é tempo de alimentar, é tempo de ser alimentado. Perceba que o tempo que Deus nos manifesta é esse tempo, porque você já passou muito tempo fazendo e Deus decidiu te convocar para um ambiente para sentar. Sentar por quê? Porque Deus não gosta, Deus não me ama. Pelo contrário, é porque Ele te ama, que te atraiu para um ambiente para você sentar um pouco, se alimentar e descansar. Porque você já estava fazendo há tanto tempo no automático, tocando no automático, pregando no automático, virando um profissional da religião. Aí Jesus decidiu: chega de ensinar só com a boca, está na hora de ensinar com o coração. Deus não quer que você seja uma ferramenta, Deus quer que você seja um amigo. Existe uma frase que eu digo no ministério de louvor, que eu não apacento talentos, eu apacento corações. Eu não tenho paciência com música e cantor mala. Minha paciência é isso aqui, ó, com cantor e músico mala. Assim, ó. Pergunta por quê? Porque ele entra no ativismo, ele só vem para a igreja para cantar e tocar. Ninguém fala nada comigo. Eu não tenho paciência com gente que está no ministério só para fazer. Ministério não é fazer, ministério é ser. Você quer conhecer alguém? Tire ele do que ele faz, porque isso vai revelar o coração dele. Jesus pegou um grupo de discípulos que estavam ensinando, curando e libertando. Jesus decidiu: está na hora de sentar. Quanto tempo? Eu não sei, pode ser horas, mas pode ser anos. Porque quem decide o tempo não é você. Você só vai levantar de novo depois que você estiver alimentado. Você só vai levantar de novo depois que você estiver descansado. Mas Deus me chamou para isso. Eu sei, Jesus chamou os discípulos para isso. Mas você só vai se levantar quando você estiver descansado e alimentado. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Deixa de ser ativista.
E eu termino. Tem duas pessoas dormindo daquele lado. Como é que a pessoa está dormindo numa mensagem dessa? Como é que pode, mano? Joga fumaça nele também para ver se ele acorda. Tô falando. O diabo entra nesses caras de vez em quando. Vocês não sabem a luta que eu tenho, campanha de oração que eu tenho com esses caras, cara. Grite bem alto. Eu preciso entender o propósito. Não é o quanto eu faço, é como faço. Não é o tanto que eu faço. No mundo da auto performance diz assim: quanto mais você fizer, melhor você fica. No reino de Deus é o contrário. A perfeição não vem pelo tanto que você faz, é pelo tanto que você depende. Ixi. Jesus pegou um grupo de ativistas e disse para eles assim: eu quero fazer grandes coisas por vocês e através de vocês, mas vocês precisam descansar e se alimentar. Meu irmão, eu tenho pastores presidentes aqui, olhando, pastores que eu pastorei e pastores que vêm aqui que eu não pastorei, são presidentes de outras igrejas, que passam uma semana toda, domingo fazem 3 cultos, que eles vêm aqui de domingo, sabe para quê? Não vêm terça-feira, sabe para quê? Para sentar e comer. Outro dia alguém disse assim: pastor, você ouviu que o pastor falando de tal prega os seus sermões? Eu disse: ele tem autoridade para pregar, porque na terça-feira está sentado para comer. Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo um ativista. Eu estava vendo um vídeo de um dos grandes pregadores, na minha opinião, da década de 80, 90, 2000, pastor Gilmar Santos. Ele dizendo que estava pregando 3 dias, em 3 dias de congresso na Bahia. Pregou na sexta, pregou no sábado. No domingo, eu estava falando isso com o pastor Will. No domingo, ele está no hotel, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá a palavra. Me dá a palavra, Senhor, para o teu povo. Eu quero saber qual é a palavra, Senhor. E o Espírito Santo entrou no quarto e disse para ele assim: antes de eu te dar a palavra, posso te fazer uma pergunta? Ele disse: sim, Senhor, eu quero a palavra para alimentar o teu povo. E o Espírito de Deus disse assim: me responde essa pergunta. Qual foi o último domingo que você passou com a sua família e almoçou com os teus filhos? Ele no quarto do hotel, ele caiu no chão em lágrimas e se lembrou que fazia 4 anos que ele não sentava à mesa de domingo com a esposa e os filhos. Ele foi para o culto, pregou. E sabe o que ele percebeu naquele dia? É que às vezes nós estamos tão ativos nas coisas que esquecemos os princípios básicos da vida. Não é sobre fazer, é sobre excelência. E a excelência às vezes está em sentar, descansar e se alimentar. Tem gente que tem dificuldade de congregar a igreja, que ele passa por período de avaliação, porque ele vive tanto ativismo, que ele sai de uma denominação, vem para outra, se dá um prazo para ele fazer, ele vai procurar outra. Está na hora de você procurar outra igreja mesmo, porque aqui você não vai fazer enquanto você não for alimentado e você não tiver descansado. Vou liberar uma palavra agora. Enquanto você está descansando, sendo alimentado, Deus está preparando uma multidão para você. Liberei, vou de novo. Enquanto você está comendo e descansando, Jesus está dizendo: eu estou preparando para você uma multidão para você alimentar, para que o meu nome esteja glorificado. Iam e viam. Eu tenho que fazer uma crítica. Nós estamos acostumados com igrejas que o indivíduo aparece do nada na igreja e o pastor já coloca ele no púlpito para pregar, para tocar e para cantar. Não se conhece a vida da miséria. No meio de tanto critério que igrejas sérias como essa, entre outras que tem por aí, às vezes passam as coisas feias, imagine sem critério nenhum. Hoje é culto de quê mesmo? Ainda bem que é mentoria. Ninguém te enganou.
Mentoria é instrução, alinhamento. Capítulo 6, Jaque, verso 30 de Marcos. Lê, Jaqueline. 31. Lê 31, Jaqueline. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades. Você entendeu por que Deus pediu para você sentar, descansar e comer? Porque tem uma multidão correndo. E quando ela chegar, você precisa estar descansado e alimentado. Ninguém entendeu? Vamos ver se você entendeu a iluminação do texto, Wesley. Porque até agora você não deu glória. Estou orando para você não deu glória até agora. Vamos de novo. Por que o Senhor pediu para você descansar e comer? Simples, porque tem uma multidão chegando. E quando essa multidão chegar, você vai ter um cesto para alimentar esse povo com pão. E se você não tiver descansado, você não vai conseguir distribuir para todo mundo. E se você não tiver alimentado, você vai comer aquilo que é do povo. Então Jesus já preparou a mesa para você antes. Coma antes, descanse antes. Porque quando você estiver fazendo, não reclame. Grite bem alto: Deus prepara. Mais alto: Deus prepara tudo. Dê uma olhada pelo menos para três assim. Deus prepara tudo. Eu vi um glória. Deus prepara tudo. Toda vez que você descansa, toda vez que você se alimenta, você tem fortaleza, tem autoridade para se levantar, resistência. Eu viajo esse Brasil em várias denominações. Tem gente que não senta no culto para ser alimentado, senta para tirar o sermão. Não senta para ser instruído, senta para avaliar o que está sendo dito. O que Deus está ensinando para esses discípulos é: eu sei que vocês andam ensinando, mas você não está aqui agora para avaliar, você está para ser ensinado. Jesus olhou para aquela multidão e depois de olhar aquela multidão, Jesus identificou 3 necessidades que aquela multidão tinha. Quantas necessidades? 3. Porque esse milagre é conhecido como milagre da multiplicação dos pães. Só que o problema está aí. Entregar pão é fácil. O difícil é atender as 2 necessidades prioritárias. Por quê? Entregar pão ou multiplicar pão é a última coisa. Existem 3. Abre Lucas capítulo 9. É a mesma passagem. Essa multidão tem 3 necessidades. O pão e o peixe para essa multidão é a última necessidade. Capítulo 9 de Lucas, verso 11, é a mesma passagem, lembrem disso. Lê, Jaque. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus. Jesus falava sobre o quê? O problema está aí. Entregar pão é fácil, difícil é falar sobre o reino. Não é sobre pão e nem peixe, é sobre reino. Vou de novo. Não é sobre cesta básica, não é sobre atender a necessidade do órfão e do viúva, que isso é Bíblia que Jesus atendeu. Ele está dizendo: antes disso, eu preciso falar sobre o reino. Porque não dá para encher estômago se eu não encho o coração. Vou de novo. A igreja encheu o estômago do necessitado, mas o coração do necessitado continua vazio. Jesus disse: não comece enchendo a barriga ou o estômago, comece enchendo o coração, porque o reino de Deus é uma verdade. Jesus não está anulando a assistência social. Jesus não está invalidando o socorro aos necessitados. Porque a terceira necessidade desse povo é comer pão e peixe. Só que a gente olha para esse milagre só como pão e peixe. Essa multidão vem até Jesus porque eles têm sede do reino de Deus. Não é reino dos homens, eu estou falando do reino de Deus. Pergunta a mim, qual é a diferença? Leonardo Boff
um teólogo católico, vai dizer que a diferença entre reino de Deus e reino dos homens é básico. Qual é a base? Segundo Leonardo Boff, é o seguinte: todo homem, toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Esse é o reino dos homens. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Olha o reino de Deus. Só Deus quis ser uma criança. Olha o inverso. Enquanto no nosso reino a gente está dizendo, eu preciso subir, o reino de Deus é descer. Enquanto no reino dos homens eu vou trabalhar para ser servido, no reino de Deus é, quanto mais você trabalhar, mais um serviçal você será para o próximo, para a sociedade e para Deus. Enquanto o reino dos homens dá a nós uma coroa e um trono, o reino de Deus te dá uma bacia, uma toalha e água e diz, vai lavar os pés de alguém. O reino de Deus é o contrário do reino dos homens. O reino dos homens, nós nos relacionamos só com quem a gente gosta. O reino de Deus, a gente lava os pés de João, mas lava os pés de Judas Iscariotes. Porque o exercício do reino não é fazer só para quem eu gosto, é para alguém que está pronto a nos trair ou me roubando. Mas isso revela o reino de Deus em mim. Um dia os discípulos perguntaram, onde está o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus é ali, é aqui. Não, não, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não tem um endereço. Essa igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Vou de novo. Qualquer líder religioso disser assim, essa igreja é a manifestação do reino de Deus, é unicista, porque não existe uma denominação que se intitule reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você, a graça de Deus está dentro de você. Ei. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, elementos que não poderiam faltar em uma festa romana. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o reino de Deus não é festa, o reino de Deus é justiça, princípio, alegria no Espírito Santo. Ei, não é alegria sazonal ou passageira. Eu estou falando de uma alegria que não importa o ambiente. Eu não preciso de cura para estar alegre, eu preciso de Cristo para estar alegre. Eu não preciso de uma porta aberta para estar alegre. Meu motivo de alegria está nele, por ele são todas as coisas. Grite bem alto, reino de Deus. Mais alto, reino de Deus. Essa multidão tinha a primeira necessidade. Qual era a necessidade dessa multidão? Aprender sobre o reino. Reino. A palavra reino é uma palavra que vem do grego koiné, basileia. Quem é bancário aqui? Bancário. Quem é bancário sabe do que eu estou falando. Existe uma instituição que está acima de qualquer instituição bancária. Tratado de Basileia. É cunho obrigatório para quem trabalha em instituição bancária aprender sobre isso. Se não aprendeu, eu vou dar um cascudo de vocês. O Tratado de Basileia é aquele que estabelece acima de qualquer instituição bancária. Basileia é a mesma expressão que é utilizada. O reino de Deus não é uma placa, o reino de Deus está em movimento. Vou de novo, o reino de Deus não é uma placa, o reino de Deus está em movimento. Segunda necessidade que esse povo tinha, olha o texto. E socorria os que tinham necessidade de cura. Presta atenção, por que nessa multidão, Jesus não começa entregando o pão, curando e o reino por último? Por que nessa multidão é a mesma multidão que vai comer pão e peixe? Por que Jesus não começa curando eles? Porque eles têm necessidade de cura. Jesus disse, antes de curar eu vou ensinar sobre... Porque o reino de Deus é mais importante do que a cura. Isso não anula o poder de Cristo de curar. Ele tem poder para curar. Vou de novo, ele tem poder para curar. Só o reino tem o poder de revelar os gratos pela cura. Quando Jesus tem um encontro com 10 leprosos, Jesus não fala sobre o reino esses 10 leprosos. Jesus só cura, sim ou não? Quantos voltaram para agradecer? Um. Por quê? Quando eu não conheço o reino, eu não sou grato por aquilo que Deus faz. A ideia de Cristo é,
o reino de Deus não é ambiente de curandeirismo. Ainda que eu cure, eu sou poderoso para curar. Só que Jesus está dizendo, o reino de Deus é acima do que isso. Pergunta que não quer calar. Quem foi o sucessor que assumiu no lugar de Elias? Qual é o nome dele? Eliseu. Quem aqui sabe? Elias foi levado aos céus, transladado, arrebatado, sim ou não? Só que Eliseu morreu de doença natural. Este profeta que assumiu o lugar de Elias teve uma doença que não foi curado. Ele morreu com essa doença. A pergunta que não quer calar, isso desconstrói o positivismo e o curandeirismo. T.L. Osborne diz que o indivíduo que não é curado é porque não entendeu a manifestação das pisaduras que somos sarados. Nem sempre Jesus vai curar. Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, dizendo para ele, Timóteo, meu filho, sobre as suas dores frequentes de estômago, eu poderia orar, mas aconselho a você que tome um pouquinho de água com um pouquinho de vinho, para que sirva para as suas dores frequentes. A pergunta que não quer calar, por que ele não orou? Porque a cura não está no domínio de um homem, a cura está no domínio de Deus. Então para de dizer bem assim, o fulano de tal tem o ministério da cura. Ei, o ministério da cura está sobre todos nós. Mas não se esqueça, quem ativa, me explique, eu vou recapitular essa expressão. Quem manifesta a cura não é você, é Jesus, porque você cura por Ele. Jesus disse, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos. Ele está dizendo, você coloca a mão em meu nome. Se eu não quiser curar, eu não curo. Mas se eu quiser, a glória é minha e o louvor é meu. Grite bem alto, Espírito Santo, me dá maturidade. Mais alto, Espírito Santo, me dá maturidade. Qual é a maturidade que precisamos ter? A maturidade de entender que nós não temos o domínio das coisas. Grite bem alto, eu não tenho. Mais alto, eu não tenho. Eu não tenho o domínio das coisas. Jesus está dizendo, preste atenção. Abre comigo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 20. 4:20. Nós já vimos dentro dessa igreja pessoas com câncer ser curadas, sim ou não? Sim ou não? Só que eu já orei por pessoa com febre e a febre continua. E agora? Olha o capítulo de número 4, verso 20. Lê para mim, Jaqueline. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixe o doente em Mileto. Peraí, quem está escrevendo essa carta? Paulo. E Paulo está deixando um obreiro dele doente. Grite bem alto, doente. Presta atenção, irmão. Deixa eu te falar quem foi Paulo. Paulo foi o mesmo cara que orou por Eutico depois que ele caiu da janela e morreu. Como é que o cara tem autoridade de ressuscitar um morto e não tem autoridade para curar um doente? O que Paulo precisa mostrar para nós essa noite é o seguinte: quem ressuscita é Deus, quem cura é Deus. Quando você for orar por cura, exerça a fé, mas não se esqueça que quando terminar a oração, diga que seja feita a tua vontade. Vou de novo. Nunca diga uma coisa que Deus nunca disse. Eu conheço gente que apostatou da fé, desviou da fé, não crê mais em Deus, porque um pastor, um profeta, uma irmã diz, vai curar, vai libertar. O irmão morreu e a família desviou. Por isso que eu creio que Deus pode curar. Mas quando eu termino a minha oração, digo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Grite bem alto. Reino, cura. Qual era a terceira necessidade desse povo? Pão. Vamos lá para João capítulo 6. Descobrimos que essa multidão tinha 3 necessidades. Qual era a primeira necessidade? Segunda necessidade? Cura. A terceira necessidade, a hora está avançada. Você precisa prestar atenção nisso aqui. Depois que Jesus falou sobre o reino, depois que Jesus curou os enfermos, a hora avançou. O lugar é deserto.
não tem dinheiro e há uma multidão. São 4 obstáculos. Quantos obstáculos? A primeira coisa, quando os discípulos olharam esses 4 obstáculos, disseram para Cristo: manda que o povo vá embora. Isso aqui é importante. Quando eles viram que a hora era avançada, viram que não tinha dinheiro, viram que o lugar era deserto e viram a multidão, olharam para Jesus e disseram bem assim: o Senhor já falou sobre o reino e já curou os enfermos, pede para esse povo ir embora. Jesus disse assim: eu vim para fazer a obra completa. Jesus fala sobre o reino, Jesus cura os enfermos, mas Jesus atende a necessidade do povo. Aí Jesus olha para Filipe. Olhou para quem? Filipe. João capítulo 6. Jesus olhou para Filipe e diz assim: Filipe, capítulo 6, verso de número 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde compraremos pão para que esses comam? Jesus tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? Quais eram os 3 mais próximos? Qual era o nome? Filipe tinha um nome helenista. Foi Filipe que foi responsável entre a conexão dos gregos com Cristo. Um dia um grupo de gregos queriam conhecer Cristo, e através de Filipe, que era helenista, grego, ou de nome grego, foi a conexão de levar esses gregos até Cristo. Só que me permita uma coisa: Jesus nunca se referiu a Filipe como mais próximo, ou confiando coisas importantes, ainda que ele tivesse sido escolhido para o colégio apostólico. Quem deveria ser experimentado e provado era Pedro, Tiago e João, sim ou não? Porque a Bíblia diz em Gálatas que os 3 se tornaram colunas da igreja. Tornaram-se o quê? Só que para ser coluna precisa passar pelo teste. A pergunta que não quer calar é: por que Jesus está perguntando para Filipe, se na verdade ele deveria perguntar para Pedro, João, se eram os mais próximos, e Tiago? Jesus pergunta para Filipe. A Bíblia vai responder por quê. Olha o capítulo de número 9 de Lucas, verso 10. Em que lugar Jesus está na multiplicação dos pães? Vamos falar sobre geografia bíblica. Olha lá, lê, Jaque. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Qual era o nome do local onde Jesus operou o milagre da multiplicação? Circula Betsaida. Betsaida. Então vamos lá, devagar, não precisa correr, estou dentro do meu horário, preste atenção. Jesus está no local. Geografia bíblica, a gente descobriu que o nome desse local era Betsaida. Grite bem alto, Betsaida. Jesus chamou os 12 e disse: Filipe, come here. Vem cá. Saí bem essa daqui, viu? Vem cá. Quando ele veio, Jesus perguntou para ele assim: aonde compraremos pão? Qual era o nome do local onde eles estavam? Jesus perguntou para quem? De novo, qual era o nome do local onde Jesus estava? Jesus perguntou para quem? Ok, vamos lá para João capítulo 1 agora, verso 43 e 44. João 1, 43 e 44. Vamos lá, lê, Jaque. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida. Tá bom. De novo, olha dos meus olhos, devagarzinho. Qual era o nome da cidade onde Jesus estava? Jesus perguntou para quem? E Filipe nasceu aonde? Quem é que conhecia aquela cidade? Jesus está perguntando: será que os teus contatos são suficientes para alimentar esse povo? Será que o teu network, o teu conhecimento tem poder para alimentar esse povo? Você não diz que conhece tudo aí? Agora eu quero ver, Filipe.
Por isso que a Bíblia está dizendo, e Jesus fez isso para experimentar. Jesus estava dizendo, você não conhece tudo sobre comercial? Estou perguntando para você. Você não conhece tudo sobre direito? Estou perguntando para você. Você não conhece tudo sobre TI? Estou perguntando para você. Mas antes de você conhecer o que você diz que conhece, eu criei tudo. Eu criei céu, criei terra, criei peixe, criei medicina. Estou liberando essa palavra. Deus está dizendo, eu estou te provando no ambiente que você diz que conhece. Levante as suas mãos para o alto. Deus está nos levando para o ambiente que a gente diz que conhece, mas Ele está dizendo, você perde o controle e eu assumo o controle. Eu sou o Senhor. A pandemia veio mundialmente e afetou gente que o mês de fevereiro dizia, esse negócio só eu mexo, nesse ambiente só eu tenho contato. Sabe o que o céu decidiu? Pego a chave na tua mão, te experimento nesse ambiente e te digo que sou Deus de multiplicação, Deus de peixe, Deus de maravilha. Olha o texto. Olha o que Filipe falou. Senhor, nem 200 dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa. Dr. Carson, historiador canadense, diz que havia 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Ele vai catalogar e diz assim, é entre 9 mil a 15 mil pessoas. Porque são 5 mil homens, fora mulheres e crianças. É entre 9 mil e 15 mil pessoas. Jesus olha para Filipe e diz, tu não conhece a cidade? Tu não conhece o padeiro da cidade? Tu não conhece o empresário da cidade? Tu não tem contato com o juiz da cidade? E agora? Vai, Filipe. Isso não disse que um telefonema teu não abre porta? Vai, Filipe. Aí Filipe olha para eles assim, os meus contatos não são suficientes, o meu network não é suficiente. Aí ele resume, Filipe diz assim, nem 200 dinheiro. Presta atenção. Cada dinheiro era um denário. Um denário era um dia de trabalho. Se você pegar 200 dinheiro, dá 9 meses de trabalho. Olha o que Filipe está dizendo. Para sustentar e para alimentar esse povo, tem que ter 9 meses de trabalho. Jesus disse, essa é a sua mentalidade. Eu vou operar milagre agora, Filipe. Eu liberei essa palavra. Eu vou operar milagre agora. O milagre da multiplicação está entre você perder o controle e Deus assumir o controle. Vou de novo. O milagre da multiplicação está em você perde, eu assumo. Você anda ligando, você anda dizendo eu vou fazer. Percebeu que nada acontece? Porque Deus decidiu experimentar Filipe. Deus, pastor, mas eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho MBA, tenho isso, tenho aquilo. Você pode ter tudo, mas bate na porta, está fechado. Porque Deus decidiu provar o Filipe. Deus só vai exaltar quando abater primeiro. Vou de novo. Deus só vai exaltar quando abater primeiro. Porque Deus só exalta quem lhe abate primeiro. Qual era o nome do local? Jesus provou quem? E Filipe nasceu onde? E quem conhecia a cidade? Quem tinha contado a cidade? Jesus olhou para ele e disse assim, aonde compraremos? Aí olha o texto é maravilhoso. Capítulo 6 diz bem assim, e não dizia isso porque não sabia o que ia de fazer. Jesus não está perguntando porque perdeu o controle. Jesus está perguntando se você tem coragem de entregar o controle.
Quem aqui, homens, maridos, que tem o hábito de dar para sua esposa dirigir e você fica no passageiro? Quem aqui tem um hábito? É uma luta, não é não, cara? Não, nada contra a figura feminina, não é disso. Agora é sério. É que somente eu sou agoniado. Eu fico freando onde não tem pedal. Aí vai bater, pelo amor de Deus. Tira. Vamos, minha filha, pelo amor de Deus. Tanto que a pastora, ela até foi embora. Sabe quem ensinou a pastora Alba a dirigir? Foi a diaconisa Luana. Cadê Luana? Luana tá desviada? Não veio pro culto? Desviou hoje? Ah, desviou. A Luana a pastora vinha para cá, eu trazia a pastora e a Luana ensinava a pastora a dirigir. Porque eu não tinha paciência. Sabe qual é o nosso problema? É igual o Adson no banco do passageiro. Deus está dirigindo e a gente quer dizer como ele deve dirigir. Devagar. Ai. Vai pegar. E aí Jesus está olhando para você e diz assim: eu não vou dirigir do seu jeito. É do meu jeito. Eu estou no controle. Levanta a mão direita assim, ó. Bate pelo menos em 3 mãos e diz assim: Deus está assumindo o controle. Deus está assumindo o controle. Deus está assumindo o controle. Posso contar um testemunho, sim ou não? A pandemia estourou em março de 2020. 10 anos no mesmo endereço. Eu tinha acabado de abrir o segundo culto no domingo porque o templo já não comportava. Quem é membro aqui sabe. Eu abri os 2 cultos, o culto da manhã encheu e da noite encheu. Há 13 anos sou diretor de um seminário teológico. Na época, 238. 248 alunos. Ei, querido, uma escola com 248 alunos, num seminário, é bam. Nós vivimos um tempo áureo. A pandemia estourou. Eu não fazia aula online, só presencial. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de apêndice. Eu tinha pegado 15 ou 20 dias de licença. Eu tive que ir para a igreja. Entrei no gabinete, eu, Douglas, Dr. Fausto, com dores à base de remédio. Eu perdi o controle. Eu não sabia o que fazer. Enquanto o Douglas fazia conta, o Fausto via jurisprudência. Eu bati a cabeça na parede. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Os colaboradores em casa. O que fazer? Na rua não saía ninguém. Disse, cara, o que eu vou fazer? E eu dentro do gabinete, o Espírito Santo disse para mim: qual foi a palavra que eu te dei em dezembro de 2019? Deus disse para mim: 2020 é o ano da multiplicação, Senhor. Deus disse: se é o ano da multiplicação, o Felipe perdeu o controle para que eu pudesse assumir o controle. Aí eu disse: Deus, eu sou bom no que faço, sou bom como operador, sou bom como lojista, eu entendo do que eu estou fazendo, eu sou bom em dar aula. Deus disse: dá aula agora. Para quem? Prega agora. Para quem? Não tem ninguém na igreja. Para quem você vai dar aula? Para quem você vai pregar? Aí Deus disse: se você me entregar o controle, você vai ver o que eu vou fazer com você. Março de 2020 eu decidi: eu sou Felipe, eu entrego o controle na tua mão. Hoje já é quase junho de 2022. Já são quase 1.500 alunos no ITEPA.
a igreja saltou de 700 membros para quase 3.000 membros. Sabe por quê? Eu decidi entregar o controle a Cristo. Balance essa pessoa que está ao teu lado e diz assim: entrega o controle, Felipe. Eu tenho uma editora e sou diretor dessa editora há 6, vai para 7 anos. Você sabe o tempo que mais a editora que eu sou diretor realizamos projetos gráficos editoriais? Foi de 2020 para cá. Em 2 anos entregamos mais de 30 livros. Pastor, por quê? Eu decidi entregar o controle. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quer viver o milagre da multiplicação? Coloca tudo na mão dele. Quer viver o milagre da multiplicação? Entrega o controle. Os seus contatos são bons, mas o milagre é mérito dele. Você conhece os locais, mas o milagre é ele que vai realizar. A Bíblia diz, e eu terminei, André chegou e disse assim: Senhor, o negócio é o seguinte, enquanto o Felipe está dizendo que não tem, eu encontrei um menino aí. Aonde o menino estava? No meio da multidão. Pega essa, isso aqui é importante. Aonde o menino está? No meio da... O que Deus tem para você não está fora. Pegou ali, o pastor Kleber pegou da onde? Vou de novo. Lembre-se que o território, o cenário era o seguinte: a hora era avançada, não tinha dinheiro, era deserto e uma multidão. Ambiente que não... 4 obstáculos que não dá para entender. Só que Jesus diz assim: pode não ter dinheiro, mas tem eu. Pode ser deserto, mas eu estou aqui. Eu sou o Senhor do milagre. Trouxeram um menino. O menino tem o que na mão? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quem que já pescou piaba? Piaba. Carazinho. O Renato sabe do que é isso, que é pescar peixe pequeno. Sabe, não sabe? Deus está revelando. Eu penso que a pior miséria é você preparar um anzol com a isca, jogar, sabe? Isso aqui é um negócio, um mistério que tem. E de repente vem um peixinho, rapaz. Ele, aí você com todo, é agora, é um tubarão. Você diz: miserável, comeu a minha isca e eu tenho que soltar ele. O problema está aí. Para esse menino, o peixinho não foi dispensável, foi essencial. Não, você não pegou essa. A palavra peixinho, existem 2 palavras para peixe na Bíblia, em grego. A primeira é ictus, grite bem alto, ictus. Ictus é peixe, peixe médio e grande. O segundo é opsária. Opsária no grego significa peixe pequeno. Opsária. Preste atenção. O texto de João é claro, coisa que Lucas não é claro, Marcos não é claro. Mas João deixa claro, o que o menino tinha na mão não era um peixe, nem médio e nem grande. Era pequeno. Isso vai maximizar ainda o milagre. Jesus está dizendo: se você desvalorizar o dia das coisas pequenas, mas é pequeno demais, valoriza, porque amanhã isso pode sustentar uma multidão. Não, mas é só uma portinha, isso pode sustentar teus filhos, tua 2ª e 3ª geração. Vou de novo. Mas isso é só um investimento à parte, isso pode sustentar muitas pessoas. Pega essa palavra, tá bom? De quem que era o peixe? Os peixes. De quem eram os pães? Só que no ambiente onde Jesus está, deixa de ser seu, passa a ser nosso. Por favor, pergunte por quê. Qual foi a primeira necessidade que aquela multidão tinha? Quando eu escuto sobre o reino, os pães não são mais meus.
novo. Você entendeu por que ele está falando sobre o reino? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, mas ele sabe. Se eu não falar sobre o reino, o menino que está aqui não vai entender que isso não é mais dele, é da multidão. Por isso que está cheio de crente egoísta, cheio de crente egocêntrico, porque ele entende sobre multiplicação e entende sobre cura, mas não entende nada sobre reino. Jesus está dizendo: quando eu falo sobre o reino, o peixe deixa de ser seu, passa a ser da multidão. O pão deixa de ser seu, passa a ser da multidão. Qual é o princípio do reino? Aquele que tem 2 túnicas, continue com as 2? Sim ou não? Faça o quê? Entregue uma para aquele que não tem. Isso é reino. Grite bem alto: reino. Está aí. Tem 2 carros. Meu Deus. É forte isso aí. Irmã, para que tu quer 300 pares de sapato? Me explica. É o espírito da centopeia, querida? Te pegou? Dá uma libertada aí, querida. Deus, me dá alguns nomes para que eu possa falar, revelar. É só alguns. Meu Deus. Só para que eu falo. Só soprar o nome que eu falo. Qual era a primeira necessidade daquela multidão? E a segunda? Só que o menino tinha quantos pães na mão? E era pão de farinha de trigo branca ou de cevada? Ei, pão de cevada ou farinha de cevada? Era pão de cavalo, comida de cavalo. Ninguém fala nada. Abre em Reis aí. 1 Reis 4:28. 1 Reis 4:28. Leia aí, Jaque, para ver se está na Bíblia mesmo. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos. Então a cevada era comida de quem? Dos cavalos. Meu Deus. Ezequiel 4, 7, 8 e 9 diz que quando Jerusalém foi cercada, a comida que era consumida em Jerusalém era comida de pobre. E qual era a comida de pobre? Pão de cevada. Olha para cá. O que é que o menino tinha na mão? Cevada. A cevada era plantada em outubro, colhida em abril. Era colhida antes da farinha branca, o trigo branco. Então era comida de cavalo e pobre. Grite bem alto: cavalo e pobre. Mais alto: cavalo e pobre. Então presta atenção. O que esse menino tem na mão define a sua condição econômica da sua casa. Deus não usou recurso de rico, Deus usou recurso de pobre. Ninguém entendeu nada. Deus é especialista em usar a contramão. Deus não depende do seu bolso, Deus depende do seu coração. Porque o que sustentou Elias não foi um empresário, foi uma viúva. Deus é poderoso para confundir as coisas. Vou de novo: Deus é poderoso para confundir as coisas. O que esse menino tem na mão é o que define sua vida econômica. É pão de pobre, é peixinho pequeno, mas ele escuta sobre o reino e ele diz assim: eu sou pobre, mas não sou apegado a isso. O que eu tenho não é grande, é pequeno, mas dá para satisfazer a multidão. A Bíblia diz que trouxeram até Jesus. O menino olhou para Jesus e disse: está aqui. Jesus pegou os 5 pães de cevada, pegou os peixinhos, levantou para o céu e disse: aprende, multidão, Pai, eu te dou graça. Sabe o que Jesus está ensinando? Aprenda da graça nas pequenas coisas. Aprenda da graça nas coisas que não são excelentes, mas são importantes. Sabe qual era a diferença? Vocês não vão entender. Terminei que eles não vão entender isso aqui não. Vai entender ou não? Presta atenção. Presta atenção, isso aqui. O pão de farinha branca é fofinho. Fofinho. Ó, fofinho. Faz assim, ó. Ó, coisa gostosa. Ó, fofinho.
O pão de cevada é duro. Eu já comi pão de cevada. Em 2014, quando eu fui para Israel, o pão de cevada, querido, é como se fosse uma bolacha. Por que entregaram o pão de cevada na mão de Jesus? Porque se fosse de trigo, você mesmo partia. Só que aquilo que é duro, eita, aquilo que é complicado, ele diz: entrega teu marido na minha mão, entrega os teus filhos na minha mão. Pastor, mas ele é duro, coração duro. Deus diz: é um pão de cevada, entrega na minha mão que eu vou partir. Eu vou partir, eu vou. Há momentos na vida que você não pode se comportar como um pão de farinha branca, molinho, fofinho. Ai, que líder fofinho, que pai fofinho, que mãe fofinha. Existem circunstâncias na vida que você precisa se posicionar como pão de cevada, duro e resistente. Vou de novo. Existem momentos na vida que ser fofinho não vai resolver. Eu não estou falando de agressividade, eu não estou falando de violência, eu estou falando de posicionamento. Existem momentos que você precisa gritar dentro de casa: chega de ser fofinho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rapaz, me veio um texto aqui, veio um texto. Rogério, tu não deu um glória até agora, seu miserável. Eu vou de novo. Existem momentos na vida que ser um pãozinho fofinho não vai resolver. Mas se você se posicionar como um pão duro, resistente, até os seus inimigos vão sonhar com você. Até os seus inimigos vão sonhar com você. Pega essa. Juízes capítulo 7. Abre. Juízes 7. Abre. Juízes 7. Oh glória. Juízes 7. Glória a Deus é para quem tem. Aleluia para quem tem. Juízes 7. Verso de número 13. Lê aí. Até os seus inimigos vão ter que sonhar com você. Lê, Jaqueline. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Deus está dizendo: você é resistente à prova. Os seus inimigos vão ter que sonhar. Levante as suas mãos para o alto. Você veio assistir, assiste. Veio mascar chiclete, masca. Veio mexer no cabelo de duas pontas, mexe. Mas se veio adorar, rapaz, abra a boca. Abra a boca. Você é um pão de cevada. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. A Ele honra, a Ele glória, a Ele que levanta uma geração de pão de cevada, uma geração dura, resistente, aonde os inimigos terão que sonhar que você resiste à dificuldade, resiste aos problemas, resiste à calúnia, resiste à oposição. Você vai resistir. Chega de ser um pão fofinho. Aprenda a resistir.
No deserto não cabe pão de farinha de trigo branca, é só pão de cevada duro, resistente. Deus te chamou para resistir. Gideão, você não é um pão de farinha branca, você é pão de cevada. Os midianitas vão ser derrubados por um pão de cevada. A multidão come, todos repetem. Quantos cestos sobram? Quantos cestos? Quantos discípulos distribuíram? Vamos lá. Quantos cestos? Quantos discípulos distribuíram? Quem é que comeu primeiro? Os discípulos. Antes de distribuir, eles foram os primeiros a comerem. Senta, come e descansa. A multidão come e repete. Se você entender o período de Deus, entender que é um tempo para você sentar, descansar e se alimentar, quando acabar todo o processo, só o teu cesto vai continuar cheio. Eu termino. Quantos cestos? Cheio ou vazio? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu estou profetizando, você não tomar posse, para mim é seu. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus está dizendo, não é só um mês de cesto cheio. Nos seus 12 meses haverá providência de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Salta do teu lugar aí, rapaz, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, prenderam ele, estava esquecido, deram uma cruz, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificado estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Não, eu não perdi o controle, não. Qual era o nome do local onde Jesus operou a multiplicação? Quem Jesus decidiu provar? E Felipe nasceu aonde? Jesus nunca vai te provar num ambiente que você não desconheça, ou que você não conheça. Ele sempre vai provar você no ambiente que você diz que é expert. Eu estive em Londres, e em todos os dias que eu preguei, alunos meus foram me visitar após a pregação. E sabe o que eu falo deles? Meu sonho era fazer teologia com o Senhor, mas a pandemia me fez. Tá dando para entender o que Deus faz? Você não está no controle.
Ele é o Deus do deserto de Betsaida. Eu termino esse culto com essa atmosfera, debaixo dessa palavra, dizendo a você: Deus multiplicará, porque é ano de Ageu, ano de dupla honra, diz o Senhor. Valeu a pena estar aqui hoje, não? Deu para aquecer já os motores para sexta, sábado, domingo ou não? Glória a Deus, maravilha. As conferências estão lá, você faz sua inscrição, tem uns obreiros que podem te dar assistência para você fazer sua inscrição, não deixe para a última hora. Eu preciso perguntar isso. Alguém me perguntou: pastor, o senhor nunca fez apelo? Por que agora dos últimos cultos o senhor está fazendo apelo? O senhor nunca fez, nesses 15 anos o senhor nunca fez apelo? Verdade, eu nunca fiz esse apelo. É porque outro dia eu estava pregando e acabou o culto, Deus tomou a boca de um profeta e disse bem assim: peça para as pessoas fazerem alianças no altar, porque eu te dei uma palavra evangelística. Eu tenho que obedecer o que Deus falou. Se você está essa noite para que eu possa terminar e quer se reconciliar com Cristo ou entregar sua vida para Cristo, é só levantar sua mão onde você está. Nesse exato momento eu quero orar por você. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo? Tem ali? Vem. Vem, filho. Vem. 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 Vem, filho. Jesus assumiu o controle. As lágrimas mostram isso. Tem mais alguém? Porque as lágrimas estão mostrando isso. Deus decidiu provar um Filipe. Tem mais alguém aí, não? Aleluia. Mais alguém que precisa se reconciliar? Mais alguém que precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que precisa tomar vergonha na cara hoje? Porque tem gente que precisa reconciliar, tem gente que precisa confessar, e tem gente que precisa tomar vergonha na cara. É porque às vezes a gente vive a gente nem está lá mais. Eu vou chamar esse terceiro pedido de vergonha na cara. Pastor, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Chega de ficar brincando com Deus, com as coisas de Deus. Chega de ser visitador de culto. Eu vou tomar vergonha na minha lata. Tem alguém que quer tomar vergonha na lata aqui? Esse é o apelo mais forte que tem, né? Só tem que querer muito para sair do lugar e vir na frente. Se eu estou aí, eu venho. Tem alguém que quer tomar vergonha na... Isso, minha irmã. É isso aí. Isso. Tem mais alguém que quer largar a boate, quer largar a fornicação, a prostituição, o adultério? Porque você está aqui no culto, mas vai para a balada. Você não sabe o que você quer, se é céu ou inferno. Então Deus está dizendo: toma vergonha na cara, sai do teu lugar e vem para o altar e vem fazer uma aliança comigo de verdade. Tem mais alguém? Tem mais gente chegando. Tem. Hoje, isso, meu filho. Vem. Isso, meu filho, vem. É isso aí. Glória a Jesus. Aqui ninguém vende nada não, irmão. Para. Aqui a gente não vende saco de sal, flor ungida. Aqui não é não. Aqui é evangelho. Se quer, não quer. Aqui eu não ganho por meta, nem por quantidade, não. Dá um glória, André, também. Tem mais alguém? Tomar um rumo na vida? Pastor, chega. Estou brincando demais com Deus. Eu me lembro antigamente, as profetisas diziam assim: se tu não se endireitar, a cova está aberta. Terra. Irmão. Lembra desses mistérios, cara? Eu lembro desses mistérios. Olha, eu te levo, te empacoto. Mas eu preciso te contar uma coisa. Isso não é para te dar medo, não. Pastor Fausto, está no Rio de Janeiro. Um dos meus melhores amigos era primo do pastor Fausto, Tchaca Júnior. O Tchaca era um príncipe. Ele era da nossa mocidade. Pensa num nego abençoado. Deus tirou o Tchaca das drogas. Deus tirou o Tchaca das drogas. Pai, Deus fez um reboliço na vida do Tchaca.
pleno domingo, nós no culto. Deus disse no culto uma palavra profética, disse: jovem, o diabo vai armar um laço contra você essa semana. Não ceda, porque se você ceder, o diabo te leva para a cova. Foi domingo. Naquela semana, o Tchaca ficou desaparecido. Crente, fervoroso, amigo. A família, nós procuramos o Tchaca nos hospitais, nos necrotérios. Não encontramos. 4 dias depois, o Tchaca foi encontrado em um dos necrotérios mortos. Naquela semana, o Tchaca recebeu um convite para usar droga. E foi a última vez dele. E Deus falou no domingo: desculpa, eu não quero que você venha para Jesus por medo, mas está na hora de parar de brincar com o evangelho. Está na hora de parar de brincar com o negócio de igreja. Eu sei que você gosta de vir aqui na terça-feira me ouvir pregar, mas Deus está dizendo: eu quero uma aliança com você. Vergonha na cara ou reconciliação? Reconhecendo, porque agora eu levantei um novo. Cristiane Gama Rocha: eu quero me reconciliar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem mais alguém? Quer reconciliar? Quer reconciliar, meu filho? Venha correndo, pelo amor de Deus, que isso aqui é a tua oportunidade. Corra, meu filho, venha. Venha logo. Oxi. Venha, porque é hoje. Deixa passar não. Alguém mais? Alguém? Reconciliar, confessar e o terceiro, tomar vergonha na lata. Mais ninguém? Tá bom, fecha os olhos. Pai, eu quero abençoar os teus servos que confessaram a Cristo, que reconciliaram, que alguns se posicionaram. Em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus servos, dizer que a bênção que excede todo entendimento repouse sobre eles, que a graça de Deus se manifeste, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus? Mas com força. Deus abençoe vocês. Pega o contato desse povo, põe os pastores auxiliar para trabalhar para Jesus também. Levante as duas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Qual era o nome do local? Quem nasceu lá? Jesus tomou o teu controle e vai operar grandes milagres. Diga amém!